né? Nossa, eu sou comilão. Gente, tô com cambre, ou comilão, ele falou agora. Olá, Estherzinha. Tchau, Esther, bom descanso. Antônio Cambre. Bom. Até amanhã. Ó, vai chover, né? Vai, corre. Gente, Antônio Cambre, engenheiro, CREA número. Não, brincadeira, vai falar. 30.429. Pode falar? Não é um... Não. Não é um dado... Sigiloso? Sigiloso, não, de forma não? alguma. Inclusive as nossas que placas, as nossas placas de obra tem que estar o número do CREA. De fato. Eu não posso colocar lá o nome do profissional, o título, né? Engenheiro civil, mecânico, agrônomo, sem colocar o número do registro no CREA e o estado daquele CREA, né? Vamos fazer uma abertura? Vamos. De carona com a síndica, hoje nós vamos falar com o engenheiro Cambre, Antônio Cambre, conhecido no mercado condominial aqui de Curitiba pela maioria dos síndicos, por todo mundo que já fez algum laudo ou obra. ou obra, já conhece o engenheiro Cambre. E hoje nós vamos falar sobre engenharia, laudo, condomínios. Condomínios. Será que o pessoal aí tem dúvida? Será que querem bater um papinho com um engenheiro? Eu acho que tem. Eu acho que às vezes sempre surge uma dúvida, né? Aliás, você já me mandou 2 arquivos, né? Assim, um falando de pingadeira, o outro, tô tentando me lembrar agora sobre o que é. Terminais de chaminé. Terminais de chaminé. E eu já mandei nos grupos para que o pessoal tivesse um conteúdo de um engenheiro orientando 2 itens muito importantes, né? Conteúdo de pingadeira. Vamos colocar uns temas para a gente começar? Eu acho que todo condomínio tem infiltração, todo condomínio tem problema de esquadria, de entrada de água por ali. É isso ou não? Você tem um índice assim de maioria? O IB, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, diz que... Eu não conhecia esse instituto, mas... Chega a 80% dos problemas dos condomínios, chega a ser 80% relacionados à água. De forma geral, à água. Então, seja infiltração, seja vazamento, né? Que é o que mais tem por aí. Essa questão que você falou de esquadria, realmente é um ponto nevrálgico nos condomínios. Porque as esquadrias, como qualquer sistema, como qualquer elemento componente de uma edificação, precisam também de manutenção. E quem faz manutenção na esquadria? É os meninos que descem na cadeirinha. O condomínio faz, quando faz, por fora. Mas a gente tem que lembrar de alguns elementos muito importantes na esquadria, na janela, especificamente, que é a fita vedadora, conhecida como escova. Aquela escovinha que tem ali, ela serve para vedar, para vedação. Poeira, ruído e água. E ela gasta. Mas em todas as janelas tem essa escovinha vedadora? Todas. Dos condomínios que a gente conhece por aí, que a gente vê por aí, todos. E aí... Tô tentando me lembrar se eu tenho alguns modelos que tem, outras não. Talvez tenham desgastado, como você falou, porque as que eu tô pensando aqui são mais velhas. Tem gente que já não tem mais. E aí não sabe porque, de um tempo pra cá começou a entrar água. A fita vedadora faz muita diferença que é a escovinha. A escovinha, né? Depois eu vou tentar, se me manda uma imagem, daí eu edito o vídeo mostrando aqui embaixo. O que você acha? Pode ser. Mas eu vou te contar um negócio. Eu conheci lá em São Paulo, na feira da indústria de esquadrias, na FESCO. Eu estive lá, não sei se você chegou a ver. Vi. Eu conheci um equipamento que substitui a escovinha, que é um trilho de plástico. Isso. Que é quase um molde, assim, na beira da janela. Era para um fechamento de sacada, mas pelo que você está falando, talvez ele possa se encaixar em outras utilidades. Pode. Então, a água é um problema sério nos condomínios. Certo, sabemos. Além da água, tem algum outro? O que preocupa os síndicos? Sobrepeso? Fissuras, trincas e rachaduras. Claro, isso, com certeza. Às vezes é difícil para o síndico avaliar aquela manifestação patológica, aquela trinca, enfim, aquela fissura, se aquilo tem implicação estrutural, isto é,
vai comprometer a estabilidade da minha edificação ou é simplesmente estético? Né? Isso, então, porque existem algumas que são... Até o dono de uma construtora agora esses dias me explicou que existem algumas que são estéticas. Isso. Que elas... Por que elas acontecem? Tem um porquê? São vários porquês, né? São vários motivos. Mas, por exemplo, essas que ocorrem nas... Mas não tem como impedir, né? A gente até consegue, sabe? A gente até consegue, mas a grande questão é o seguinte, uma edificação, um prédio, é feito... Essa edificação ela é executada por diversas pessoas, são diversas mãos que trabalham. E tem aquele profissional que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de capricho, tem aquele profissional que às vezes não está num bom dia, né? Então, o que essas Mas aí você consideraria isso um erro construtivo? Muitos são erros construtivos, mas quando a gente vê, a gente fala assim, isso era previsto. Então tem aqueles erros construtivos que estão dentro do escopo. Estão mais ou menos dentro do tolerado. Agora, a grande questão nas fachadas, por exemplo, é que aqui em Curitiba nós temos um gradiente térmico muito grande. Você pega o inverno, você tem temperatura negativa próximo das 4 da manhã, que é mais ou menos o período mais frio do dia, geada de manhã cedo, né, 7, 8 horas, e às 2 da tarde, às vezes, um sol de rachar. Né? É verdade. Quando a gente começa a virar cebola, tirar as camadas. A fachada sofre... O Brasil inteiro nos conhece por este motivo. Conhecido como curitibano cebola, né? E a fachada sofre muito mais que a gente, porque quando tá frio, a fachada está mais fria. Foi você que me ensinou isso. Ah, é? Que é uma dilatação, né? Todo o material se expande com o calor, se contrai com o frio. Primeiro porque ele tem água e aí há o ressecamento, né? Aí, perde a umidade, é outra coisa. Aí é quando eu estou executando aquele revestimento da parede. O revestimento argamassado, né? Nós temos numa parede comum, uma parede de bloco cerâmico ou bloco de concreto, nós temos normalmente 3 camadas principais: chapisco, emboço, reboco. Emboço e reboco. Depois pintura. O que é um emboço? O emboço é aquela massa, aquela argamassa basicamente de cal e areia, com um pouquinho de cimento para melhorar a aderência, não muito cimento, porque dá muita retração se tiver muito cimento, para melhorar a aderência, para fazer o acabamento. Para fazer daí o reboco. E depois por cima vai o reboco. Hoje o reboco foi substituído em muito pela massa corrida, que é aquela massa fina que deixa prontinho para pintura. Massa corrida que hoje pode ser a massa acrílica ou a massa... A PVA é usada internamente e a acrílica externamente. Ah, tá. E a função do emboço é que ele faz o envelopamento, ele faz o embelezamento do envelopamento, mas não só isso, ele protege também a edificação como um todo. Sem uma edificação sem emboço, teria mais ruído dentro, teria mais problema de umidade, né? Porque ela teria mais ruído porque ela reduz o nível de isolamento. Nossa! Se eu não tivesse... E é uma massinha fina. Então ela é como se fosse um selante. Exatamente. Ela como se estivesse selando. Ela melhora, a gente chama de condições termoacústicas, tanto térmica quanto acústica. Porque você tem uma... Até na questão termoacústica. Você tem uma barreira ali, você tem uma proteção a mais, uma proteção mecânica. Então é super importante. Só que... Então o emboço não é uma camada fina, é uma camada meio grossa, então. O emboço, sim. Eu achava que o reboco era grosso. O reboco é fino. É que tem um problema de terminologia, porque tem a massa única, tem o emboço paulista. Então, no coloquial, na obra, o pessoal chama direto de reboco. Tudo de reboco. Tudo é reboco. Na obra é chapisco e reboco. Eu achava que era chapisco e reboco, eu nunca isso é de conhecia obra. O emboço. Isso é de obra. E essa argamassa de cal, areia com um pouco de cimento está sofrendo sempre essas variações térmicas. E naturalmente é esperado, ela vai ter fissuras. Vai ter fissuras.
O Câmbio explica tão bem assim, é tão didático, porque ele é professor do curso da faculdade e da pós, né, Câmbio? Sou na graduação e na pós-graduação. Da graduação e da pós-graduação. E hoje, inclusive, ele vai dar aula, nós estamos conversando aqui rapidinho, porque daqui a pouco ele tem aula para ir lá fazer. E a gente não pode deixar que eu não vou passar o teu horário. Não, tô. E aí a gente tranquilos ainda. E a gente tá. Deixa eu ver se tem um bonitão aqui, só pra dar um oi. Ah, não tá ali. Mas enfim, aí ele, além de tudo, é professor, por isso que é tão didático, né, Câmbio? Não sei se eu sou didático. Eu acho didático. Às vezes eu sou até prolixo, eu tenho que me controlar, mas enfim, eu agradeço o elogio. Mas para nós que somos leigos, né? Que não somos do mercado de vocês, da área, e que precisamos entender um pouco melhor, porque, pô, não tem coisa pior do que o cara vem falando no juridiquês, né? Ou no engenheirês. Existe isso, deve existir. O neologismo, eu adoro neologismo, vamos deixar o engenheirês aí. Então, vamos deixar esse engenheirês. O engenheirês, e aí de repente pega. Parece aquela música do final da novela, sabe? Aquele oi, 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 tipo, para, e a gente fica esperando as cenas do próximo capítulo, e aí a novela acabou, o cara não termina de explicar. Oi, 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 oi. Eu falo, não, mas termina, né? Porque assim, eu quero só entender direitinho o que é isso aí, então parece que tá fazendo segredo, entendeu? Eu falo, que gente... Escondendo o jogo, né? Escondendo o jogo. E aí você, como teu espírito, eu sou filha de professora, tudo, eu gosto de quem tem esse lance de querer pulverizar, sabe? Porque talvez mesmo que você não fosse professor, você seria uma pessoa que ia passar para frente a informação, entendeu? Pode ser, conhecimento tem que ser disseminado. Que não ia ficar retendo, né? Não tem motivo para isso, né? Não tem motivo para ficar retendo. Fica melhor para todo mundo, né? Com certeza. Mas aí a gente falou das 3 camadas, então que a primeira é o chapisco, a segunda é um emboço. Isso. Que você explicou o que é, e a terceira é o reboco. O reboco é uma massa que é a massa fina. Antigamente chamavam de calfino, de massa fina. E depois... o reboco... Com a popularização é uma massa fina, então o reboco é que não faz muita diferença. Na realidade, a função principal do reboco aí é o embelezamento. Esse sim é uma camada. Claro que ele vai auxiliar também nessa questão do conforto termoacústico, porque é uma camada a mais. É uma camada, mas é uma camada fina que serve especificamente para embelezar aquela fachada. Mas hoje, Micheline, nós temos muitas fachadas com revestimentos cerâmicos, com pastilhas, né? O pessoal tem usado muita pastilha e são fachadas que dão muito problema. Isso, então eu ia aproveitar e ia falar para você assim, posso te fazer uma pergunta? Você recomenda empastilhar? Ou inclusive usa aqueles que já são mais antigos de pastilha, que estão com dificuldade até de encontrar as pastilhas? Então, não seria mais interessante remover essas pastilhas e fazer mesmo que fosse, por exemplo, um revestimento cerâmico, mas com as peças que são chamadas de gigantismo hoje, né? Não sei se é isso. Que é aquelas placas gigantes, e parafusar elas na alvenaria. Ou tem um perigo delas desplacarem porque são muito grandes, daí sim, né? Realmente matar alguém, porque se pastilha cai, imagina uma placa dessa, né? Mas aí se tem um cuidado maior. Por exemplo, os revestimentos naturais, pedras naturais, mármore, granito e os mais comuns, né, e outros, eles são parafusados. Tem gente que não gosta, né, mas dá para fazer a fixação com os parafusos e deixar escondidos esses parafusos. O grande problema, Micheline, seja peça pequena, as pastilhas, seja peça grande, seja o que for, o grande problema são as ações de manutenção. Por quê? Porque como é que faz a manutenção numa peça grande dessa? Não, e o próprio condomínio muitas vezes só se preocupa com a fachada quando aquilo salta aos olhos. Ou quando e aí o parafuso não dá para enxergar? Então, veja, nós acabamos de falar que todo material vai se expandir com o calor, vai se contrair com o frio, né? Isso acontece também com as fachadas pastilhadas, as fachadas com revestimento. Então é por isso que o pessoal coloca material mais leve, por exemplo, ACM, entre outras coisas, ou não? Não, na realidade o ACM ele tem uma grande vantagem de ser muito leve, muito fácil de instalar, e ele confere uma beleza
única. Instantânea, né? E é rápido muito também, né? muito Instantâneo bacana. porque você colocou, ele já... Você trabalha com painéis Pronto. muito grandes. Porque as obras quando a gente fala de revestimento cerâmico, elas são onerosas, né? Elas são trabalhosas, sujam bastante. E aí eu tenho um ponto, eu tenho, vamos dizer assim, para que os teus síndicos entendam, eu tenho um calcanhar de Aquiles do revestimento cerâmico, que é o rejunte, ou a argamassa de rejuntamento. Por quê? Nós falamos que todo o material se expande no calor, a quarta vez que eu falar isso, né? O pessoal... É bom para ficar todo mundo sabendo. O pessoal vai enjoar disso. Se expande no calor, você contrai no frio. As peças cerâmicas também, como todo material. Elas são, claro. E aí a argamassa do rejuntamento vai fazer o movimento contrário. Imagine, duas peças estão se dilatando, ela está se contraindo, a argamassa de rejuntamento. Duas peças estão se contraindo, ela tem que acompanhar essa movimentação. Ela é um pouco elástica. Isso, a argamassa de rejuntamento, né? O rejunte. Mas sempre é um pouco elástica, né? Exato. Apesar de a gente achar que ela é dura, ela é um pouco elástica, né? Exatamente. Ela é elástica. Claro que é imperceptível aos nossos olhos. E aí o rejunte, por conta desse movimento, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, o rejunte acaba tendo descontinuidades. Que são descontinuidades? Pequenas fissuras, poros, muitas vezes imperceptíveis. E por ali vai penetrar água. E a água penetrando num revestimento cerâmico, ela pode causar um fenômeno conhecido como EPU, que é expansão por umidade. Porque o revestimento cerâmico, a face que nós enxergamos é vitrificada, né? Certo? É uma louça, ali é vitrificada. A água não entra ali. Mas a parte de trás é argila, o tardós. A parte de trás do revestimento cerâmico chama tardós. Puxa a água, né? O tardós é argila, parece como se fosse um tijolo, e vai puxar água. E a água não tem pressa e não tem preguiça. A água vai... mas entra uma gotinha quando chove. Mas quantos dias chove em Curitiba? Aí vai chovendo, o que ela faz? Desplaca. E o orvalho da noite? Como é que a gente faz com o orvalho da noite? Tem orvalho à noite. Mas faz um tempão que não chove, mas à noite tem orvalho. Então, ocorre muitas vezes a EPU, a expansão por umidade, que faz com que a peça se destaque. Essa água por trás da peça pode trazer outros problemas que são piores para as unidades internas, que é a proliferação de fungo, né? Proliferação de mofo, bolor, tal, e isso é terrível. Aí a gente pode dar continuidade num outro negócio. Vai, continua. Desculpa. Não, enfim, você porque aí a gente vai falar de um negócio que eu de vez em quando brinco com eles, que é a eflorescência. Ah, sim. Que Não, pode falar, desculpa. A eflorescência é um fenômeno que ocorre quando o CaCO3, o carbonato de cálcio, vem para fora de uma estrutura ou para fora de pode ser de uma placa cerâmica, né? Porque o carbonato de cálcio, CaCO3, é basicamente a cal. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu usei argamassa colante, mas aquela argamassa colante tem cimento. Né? Aquela argamassa colante tem cimento. Se tem cimento, tem cal? Se tem cimento, tem CaCO3, porque o... CaCO3. CaCO3, né, gente? Popularmente, para os íntimos, CaCO3. E aí, quando a água passa por ali, ela consegue trazer alguns minerais com elas, aqueles minerais que são solúveis em água. É o caso do CaCO3. E quando ele entra em contato com o CO2, que está aí na nossa atmosfera, ele forma aquelas superfícies esbranquiçadas. E quando Ou seja, com o oxigênio. Isso, quando é em contato com o CO2, que está no ar atmosférico. E quando é na vertical, que tende a pingar, ele forma a estalactite. Lembra das estalactites que fica vendo? Ele forma a estalactite. E tem estalactites imensas. Eu tenho uma assim, uma foto que eu achava incrível, que era maior que uma caneta. Eu tenho a caneta Bic do lado mostrando que a estalactite é imensa. Depois daquilo eu encontrei maiores. Eu tenho umas para te mostrar. Então, dá pra gente colocar aí, depois posso te mandar foto de estalactites assim. Eu vou tô até fazendo uma obra, depois eu vou te mostrar, e é na próxima semana agora que vai acontecer. Depois eu te mostro. É uma caixa d'água. Então, é uma troca de manta. É muito interessante esse fenômeno. Chega a ser bonito, né, estalactite, mas
é mais ou menos como o Nelson Rodrigues. Bonitinha, mas ordinária. Mais ordinária. Não, e a eflorescência, que tem um nome tão bonito também, né? Eflorescência ou Você achou bonito porque é flor, né? Porque a tua blusa é de borboleta e tem tudo a ver com as flores, né? E daí parece assim fluorescente, né? Parece a palavra às vezes nos encanta, né? Ah, eflorescência. E o desenho que fica, ele é sempre assim muito, né? É uma espuminha. Um negocinho, e ele vai criando uns veios, assim, fica quase uma coisa artística, não parece? Fica. Você tá falando da estalactite e eu tô falando da eflorescência. E a eflorescência tem outro nome também, né? Que é a eflorescência ou calcificação. Tem gente que chama de calcinação, mas não é a mesma coisa? Não é correto. Então, assim, a eflorescência é o resultado da lixiviação. Então, agora, se nós estávamos em termos difíceis, agora a gente vai complicar um pouquinho mais. É resultado da lixiviação, que é quando a água atravessa por aquele elemento e traz com ela o CaCO3. Isso é lixiviação. Nossa! Então, a eflorescência o que a gente enxerga é o resultado da lixiviação, que ocorreu lá dentro daquele elemento de concreto armado, daquele elemento argamassado, até do rejunte, quando é um rejunte cimentício, argamassa colante. Por isso que de vez em quando tem eflorescência e no meio de revestimento cerâmico. No meio? É. Ah, no meio eu nunca vi, só vejo no rejunte. No meio, no meio do painel, né? Entre dois. Tá. Porque o único lugar que ele consegue sair, que a água consegue sair, é pelo rejunte. É pelo rejunte, Ela não consegue sair pelo meio, a não ser que a peça esteja... danificada? Por exemplo, uma peça... A vitrificação, então, impede dela vir para cima. Quando você pega uma peça... Porque isola, né? Isso, exatamente. Quando você pega uma peça cerâmica raiadinha, assim, toda fissuradinha, aquilo chama gretamento. Então, se ela tiver gretada, aí vai passar água, mas normalmente não, né, tiver fissurada e tal. Mas a peça, no seu estado normal, não vai dar passagem da água. Aí ela vai sair pela lateral da peça, pelo rejunte, né, pela argamassa de rejuntamento. Então, a gente acabou misturando os assuntos que a gente estava falando sobre infiltração, mas aí a gente está falando de água, né? Água. A água que é o grande problema. A água. E a gente estava falando de fachada e acabou indo indo para piso não, né? Porque na verdade todos esses revestimentos cerâmicos podem estar também nas paredes, né? Depende de como é que ele está. Se ele está na vertical é revestimento de parede, se ele está na horizontal é revestimento de piso. Claro que tem que cuidar muito com a resistência à abrasão, o tal do PEI, né? PEI. Que é o Porcelain Enamel Institute, que é quem define o local de aplicação daquela peça cerâmica. Se é para parede, se é para piso. PI 0, PI 1, 2, 3, 4, 5. Se é para uma coisa ou se é para outra, né? Isso. E também... E respeitar, né? Você pode usar tranquilamente um de piso na parede, porque ele vai ter uma resistência à abrasão muito grande, mas você não pode fazer o contrário, usar da parede no piso. Porque quando o povo começar a trafegar por aquele piso, vai sair toda aquela esmaltação da peça cerâmica. E aí vai trazer problema, né? Chato. Vou fazer um adendo. Tem nada a ver. A pauta é tua. Não, a gente passou por uma pizzaria que eu não conheço o pizzaiolo nem nada, mas eu quero comprar um presente para ele, um hidratante, alguma coisa assim, uma lembrancinha para entregar para ele, porque as últimas 2 pizzas que ele fez estavam tão boas, que eu falei, eu queria levar uma lembrança para o pizzaiolo, não para a menina que atende o telefone. Não quero dar parabéns para ela, agradecer, transferir para ele. Eu queria ir ali e falar assim, oi, como que é o nome do pizzaiolo? Seu José. Seu José, eu queria... Eu acho importante isso, porque quando a gente recebe uma pizza ruim, a gente reclama. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer o contrário também. Eu falei, cara... Agradecer quando tá boa. Coisinha que eu levar, entendeu? Uma lembrancinha só para ele se sentir querido, porque hoje eu tô apaixonada no pizzaiolo. Pelo pizzaiolo que fez. Eu falei, nossa, mas o bicho tá caprichando, tá cada dia melhor. Não sei se trocou, né? Então tem que ir lá e tem que ser logo, porque senão depois eles confundem as datas também, né? É verdade. Mas desculpa ter que cortar, mas ó, aqui também a gente tá falando do comércio do bairro, estamos chegando, gente. Esse açougue aqui também, ó, agora mudou Casa de Carnes Aú, mas sempre foi boi gordo. Esse açougue ali.
Também fica domingo até 2 horas da tarde. Então vem gente da cidade inteira para buscar. Eu morei aqui no Cabral. Ah, morou aqui. Eu morei na Coronel Amazonas Marcondes. Ah, então é meu vizinho aqui. Mas depois eu voltei para as origens porque eu tô igual elefante. Diz que elefante volta para morrer no lugar que nasceu, né? Embora eu não esteja pensando em morrer, não esteja nos planos. Quer dizer, na realidade o plano é morrer jovem o mais tarde possível, né? O mais tarde possível. Mais jovem, com o espírito jovem, com né? o espírito jovem. Nós estamos, gente, eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Aqui é o Museu Oscar Niemeyer, né? Aqui, ó. Esse aqui é o museu. Deixa eu mostrar para eles. Cadê? Museu do Olho. Tá aqui. Museu do Olho. Aqui em Curitiba. É um dos museus Oscar Niemeyer que tem no Brasil, né? Vou virar aqui para o pessoal ver. Um dos projetos do senhor Oscar. E por que chama do olho, né? Deixa eu virar aqui para eles verem, ó. Porque ele tem um desenho de olho. Porque sabe que a gente acaba... que muita gente acaba assistindo a gente, Câmara. Daí eu gosto de ir mostrando. Tem gente que gosta de acompanhar os passeios pela cidade. Eu vou mostrando por onde a gente está circulando, legal, sabe? Que legal. Mas, Câmara, tá dando o teu horário? Não. Que horas? Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo? Tá. Posso dar mais uma volta? Pode. Nós vamos passar aqui agora, perto, né? Estamos passando aqui na frente do Ministério Público, a minha casa é aqui atrás, meu escritório, tudo nosso é pra cá. Mas a gente aqui, ó, Palácio do Governo, que é o Palácio Iguaçu, Prefeitura Municipal de Curitiba, Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça, né? Os 2 TJs que eu falo, os 2 são aqui. Aqui é o centro do poder. O centro cívico, né? É onde... Mas do poder, onde o pessoal que manda despacha, né? Onde a gente colocou quem a gente elegeu, né? Mesmo que você não tenha votado, a gente elegeu, né? A gente elegeu, claro. A gente faz parte. E aí somos cidadãos, né? Estamos votando e fazendo a nossa parte. E alguns colocados por concursos públicos, que é o caso do judiciário, enfim, né? Alguma coisa no setor administrativo também, que também é por concurso ou até por cargo em comissão, né? Tem os apaniguados, né? Que é o cargo em comissão. Os amigos do rei. Um dia a gente pode até falar melhor sobre isso, porque eu adoro falar sobre o tema também, né? Então, vou mostrar para eles aqui, ó. Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós estamos entrando na Avenida Cândido de Abreu, que é a avenida onde tem o shopping mais famoso da cidade, que é o Shopping Miller, que é o mais antigo, que é o mais tradicional, que é o mais... que todo mundo veio quando era criança, né, Gabriel? Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar do Miller. A gente, né? a gente é curitibano, né? Porque a gente não vai dizer isso no teu vídeo, porque as pessoas de fora não podem saber disso. Mas curitibano é jacu, porque Curitiba é uma província. Aí você imagine, há 40 anos um shopping... A gente nem sabia o que era shopping, né? Quem estudou inglês sabia que shopping é comprando, né? To shopping, comprar, shopping comprando. A gente nem sabia o que era. E ali de curiosidade, né? E ali para ver o que era aquilo, né? E na praça da alimentação e no cinema. E tinha até mercado, né? E hoje nós somos a capital dos shoppings, né? Então a gente tem mais shopping do que todas as outras capitais per capita. Tem shopping pra caramba, mas o shopping e os parques... Per capita ou per capita? Não, per capita. Existe per capita ou não, né? Inventei essa palavra, é per capita. Sempre será per capita, Per capita, né? porque acho que é latim, né? Mas os shoppings e os parques são a nossa praia, né? A praia do Curitibano. Gente, então nós temos bastante assunto ainda para conversar com o Câmara e nós vamos voltar para engenharia, né? Deixa o shopping, guarda o shopping na gaveta. Eu acho que os síndicos tem muito assunto para te perguntar sobre a questão das esquadrias de janela. Além de prazos, períodos e coisas que a gente deveria, né, cumprir, cada tanto tempo fazer tal coisa e tal, que a gente sabe, tem um monte de obrigação que ninguém consegue cumprir as normas, porque senão precisaria de um caminhão de dinheiro, né, e uma pessoa falando, tem tal coisa para fazer, uma coisa, tal coisa para fazer, porque não existe ainda um app que está... Apesar de muitos engenheiros já estarem desenvolvendo vários apps, né, na parte de engenharia para fazer o cumprimento de normas, né? Os prazos normativos. Com todas as fotos e tudo, né? Mas ainda não existe um tão específico assim, ou como um ERP, né? Assim, ou CRM que fosse
personalizado a cada condomínio. Até existe os módulos ali que você consegue montar e desmontar, mas as coisas ainda estão caras, né? Para você conseguir cumprir e atender todas essas normas. Eu sei que como engenheiro, como professor, você vai dizer que sim, devem. Eu já tive A gente sabe que é difícil. É difícil. Então, muitas coisas, como você falou, a gente acaba fazendo quando começa a bater na porta, né? Começa a aparecer. Exatamente. Mas existem, assim, alguns principais, por exemplo, a janela é um que a gente precisa estar sempre... E hoje, as janelas que nós temos nos apartamentos mais modernos, nos prédios mais modernos, se as pessoas puxarem pela lembrança, quem tem um pouquinho mais de idade, nem precisa ter um pouquinho mais de idade, mas quem visitou a casa da avó tal, vai lembrar que antigamente as esquadrias, quando tínhamos esquadrias metálicas e de madeira, elas tinham uma ventarola em cima. Sempre. Uma ventarolinha que ficava permanentemente aberta. Não era por causa do gás? Não, era por causa de quê? De umidade. A ventarola é para renovação do ar. E essa renovação do ar faz também com que se dissipe a umidade. E Curitiba é muito úmida. Curitiba é uma cidade úmida. E nem sempre o prédio está na melhor disposição no terreno. Que seria o quê? Face norte. Certo. Aquela face que pega mais sol. Mas eu tenho um prédio, por exemplo, de face norte e a lateral dele é face leste. A outra lateral é face oeste. Né? E aí hoje as janelas, elas têm... elas são basicamente de 2 folhas de correr. Não tem ventarolinha, ninguém tem segurança em Curitiba para deixar uma frestinha, segurança no sentido de chuva. Chove, molha tudo, dá aquela chuva que chove o volume do mês todo, molha todo o apartamento por dentro. A pessoa não tem coragem de deixar uma frestinha para renovar o ar. E a gente tem que lembrar que um apartamento, uma casa, gera muito vapor. A nossa respiração, A própria respiração, a gente... a fotossíntese das plantas, as atividades no fogão, tudo que você vai cozinhar gera vapor, o chuveiro. A ventarola era para isso, ela já era uma solução. E o que aconteceu? A gente regrediu? A gente emburreceu? A gente regrediu. Por que a gente tirou as ventarolas das janelas? A gente regrediu, porque quando começaram a construir esquadrias de alumínio, o alumínio era um material que já era uma tendência, como é hoje, né? Hoje é quase 100%. Em alumínio ou PVC, né? Tem PVC também. Mas é quase 100% alumínio. E aí o alumínio ainda era caro, embora com uma durabilidade muito maior, muito mais leve, esteticamente mais apresentável. A manutenção de um perfil do alumínio é praticamente nenhuma. Desde que bem cuidado, se ele não receber pancada, né, se não rasparem, ele tá ali, vai durar quase ad eterno. E a esquadria metálica não, a esquadria metálica de tempos em tempos precisava de um tratamento contra oxidação, contra corrosão, precisava de uma de mão de tinta, né? E nesse começo, como era um pouquinho mais caro, foi feito basicamente um vidro encaixilhado. Quer dizer, o elemento principal passou a ser o vidro. Nossa, quanta gente aqui, o que está acontecendo aqui na... Estão distribuindo alguma coisa. Olha, a polícia está usando aquele carrinho de... não vai dar para eles verem, que pena. Carrinho elétrico. Carrinho elétrico. Guarda municipal. Não deu, gente. Então aí no começo ficou aquele vidro encaixilhado, o vidro sendo o elemento principal da esquadria, e foi indo e esqueceram da ventarola e não se tem mais ventarola e acabou, e aí fica difícil a renovação do ar dentro dos apartamentos principalmente. Lembrando, né, Micheline, que nem sempre você tem aquela ventilação eficiente, que é aquela ventilação cruzada. Aquela que tem uma janela de um lado e do outro e o vento passa. Entra por uma, sai pela outra e vice-versa. Nem sempre você tem isso no apartamento. Muitas vezes no apartamento Depois você eu quero entender isso num desenho. A ventilação cruzada é assim, imagine. Eu tenho uma janela face norte e a outra face sul. O ar... entra por ali e sai por ali. Entra por uma sai pela outra. Beleza. Eu tenho normalmente nos apartamentos uma parede que divide a outra unidade, que ali eu não tenho janela, eu não tenho como circular o ar como deveria ser, então já tem uma deficiência de circulação de ar nos apartamentos. Claro que você tem uma janela a sul e outra a oeste, você consegue fazer uma ventilação cruzada não tão eficiente, mas consegue fazer. Então nós temos vários problemas. E aí são problemas internos. E eu vou assim em condomínios que eu chego às 10 da manhã
e olho debaixo, pô, mas aquela pessoa está reclamando, mas ela está com a janela fechada, 10 da manhã, o maior calor, você vê a umidade condensada, né, quando ficam aquelas gotículas de umidade, para onde vai aquela umidade condensada, que condensou durante a noite? Ela escorre pelo peitoril, vai formar fungo e bolor na parte de baixo da esquadria, no lado de dentro. E aí a pessoa, o morador tende a achar que aquilo é um problema do condomínio, e muitas vezes o problema é interno. Porque ele não abre a janela. Porque ele não abre a janela, porque Quando a janela... eu falo que tem que abrir a janela, porque os engenheiros falam pra gente, eu vou mandar vir assistir essa parte do vídeo. Tem que abrir a janela, porque como... Vou fazer os cortes do podcast da Síndica Micheline. Vai ser essa parte aqui que eu vou reproduzir. Porque um apartamento, como eu já disse, gera muito vapor. Esse vapor, quando entra em contato com uma superfície mais fria, como é o caso do vidro, vai se condensar, aquela umidade vai escorrer, ela tende a ir para baixo, claro, vai encher de fungo, de bolor na parte de dentro do parapeito, né? Vamos dizer que não tem um peitoril ali, que tenha só o parapeito. Aí começa o quê? A empolar a pintura, né? Formar bolha na pintura. Começa a esfarelar a pintura, né? A esfarelar a massa, empolar a pintura, esfarelando a massa. E depois de muito tempo, aquilo ali chega até a ficar só na areia. E aí a pessoa tá 10 anos com aquele problema e fala assim: essa construtora aqui é uma porcaria, porque o revestimento da parede é só areia. Mas, gente, uma hora teve a cal ali. A cal esteve presente. O cimento esteve presente em algum momento. Mas eles foram embora degradando com a umidade. E aí eu fico pensando, quando a pessoa diz assim pra mim: não, mas fizeram uma massa aqui, né, que o pessoal chama de massa, só tem areia. Eu fico pensando, mas como é que a areia ficou tanto tempo na parede? Tá, e aí agora você chegou num ponto que eu tenho interesse em saber. Quando chegou naquele ponto que ficou só areia, e aí? Como é que é a intervenção? É que assim, não fica só areia, sim, né? Mas ele tá degradando. Ali. Mas aí, bom, primeiro a gente tem que inibir o que está causando a umidade. Primeira coisa de tudo é impedir que a água continue penetrando. Você resolveu o problema. Depois a gente vai levar um tempo para secar aquilo, mas já pode entrar com a intervenção pro lado de dentro. Você remove todo o material pulverulento, que é o material que está esfarelando, soltando, remove tudo e faz uma nova camassa. Uma nova camassa. Uma nova camada de argamassa. Aí você junta. Teria que colocar o fundo preparador para poder agregar as partículas ou não? Um fundo preparador ou um selador, ele tem essa propriedade de aglutinar essas partículas. Tem essa capacidade. O selador também? O selador vai selar a parede. O que basicamente ele vai fazer? Ele vai vedar aqueles microporos que tem na parede e vai servir de base para pintura. Você vai economizar na tinta, que normalmente é o material mais nobre, o material mais caro. Por isso que você usa selador, por isso que você usa um fundo preparador. Né? Eu falo isso para as pessoas, que às vezes assim, mas não precisa de nada disso. Precisa. Você gasta mais com tinta. Isso é tecnologia, isso é ciência, né? Isso é ciência. Então desenvolveram ali para que a gente pudesse economizar na tinta, economizar em materiais, isolar de água ou aglutinar as partículas, né? Para não estar o tal de desplacamento. É igual a história do hidrofugante. Para que você usa hidrofugante? O hidro, Deixa água. eu te contar. Eu comprei um hidrofugante, fiz um vídeo, o pessoal assistiu, e esse tênis que está no meu pé, eu o hidrofuguei. É verdade. Eu acredito. Não tinha feito essa analogia. Como eu te conheço há muitos anos, Micheline, eu acredito que você fez isso com o tênis, porque você gosta de ver o negócio na prática. Gosto. E pra que melhor do que o teu tênis? Porque eu pensei assim, nossa, mas que tênis claro. Você compra, né? Eu comprei 2 tênis novos, os 2 clarinhos, e eu falei, eles sujam da gente dirigir, né? Aí eu falei, primeira saída já vai sujar. Eu falei, eu gosto sempre de ter um tênisinho novo, um sapatinho novo, para uma ocasião que às vezes se faz necessária, né? Eu falei, que mulher que não gosta. Então, aí eu falei assim, em vez de eu ter que deixar ele aqui, eu vou tentar dar uma inibida na sujeira. Entendeu? Eu falei, então ele não vai sujar na primeira. E sabe o que eu acho que foi legal? Porque aí eu fiz o teste. Mas ele é de lona? Ele é de neoprene, esse aqui.
Então ele é um tecido... Ui, que susto, ó. Dá bem certo. Então, porque ele primeiro ele estava absorvendo bastante a água assim por cima, porque eu acho que ele é o inverso do neoprene para o pé não ficar suado, né? Então ele estava recebendo bastante água e ficando os pingos de água. E aí depois, quando eu passei o hidrofugante, né, que é um impermeabilizante, aí quem gostou falou para mim, vou passar na barraca, vou passar coisas assim que o pessoal usa nessas áreas, né, para entrar menos umidade. Acho que um produto que, pela cara, assim, pela consistência, como ele ficou, que ele deve ser repassado com frequência. Exatamente. E, inclusive, na hora que eu comprei, eu já tinha mais ou menos essa ideia. E aí, na hora de comprar, assim, tinha desconto para comprar maior quantidade. Comprei 4 frascos. Ele é do tamanho de um laque de cabelo, assim. Aí eu comprei. É um spray mesmo. Tipo tinta. Fica fácil de aplicar. E aí passei no primeiro e tal, enfim. E aí até o marido gostou, disse que vai colocar nos dele também. E eu ia fazer um teste essa semana, porque existe um produto que tem na janela de um dos meus condomínios, que é o hidro... Não é hidro, é o repelente de poeira. Sim. Repelente de poeira, assim, pra manter... não sei o que lá, clean, né? Porque alguns chamam, não sei o que lá, clean. E aí eu peguei e falei, vou passar esse produto ia colocar uma fita, ia passar metade numa folha de janela, ia deixar meses ali. Ainda tô querendo fazer esse teste para ver se ele ajuda a hidrofugar o pó. Se é isso que passam. Você acha que é? Não. É algo parecido. Tem um vidro que chamam de autolimpante. Autolimpante. Que é um vidro com dióxido de titânio. Isso. TiO2. Titânio, né? TiO2. Eu tenho esse no condomínio. Dióxido de titânio. Então esse vidro é para não reter sujeira. Mas claro que, como tudo, com o passar do tempo, né, ele vai aparecer sujo também. Então ele vai reter menos a sujeira vai aderir menos, né? O que é a sujeira? Fuligem que nós temos aí no ar, né? Vai reter menos e vai ser muito mais simples de limpar. Assim, às vezes limpa com a própria chuva. A chuva vem e acaba limpando. Isso, a chuva vem. Quem me ensinou foi o senhor Maurício, você deve ter conhecido ele, é um construtor antigo aqui de Curitiba. Ele faleceu agora de Covid. Depois eu vou ter que passar os dados dele ali pra você lembrar quem era. Sei quem é. Sabe quem é? Sei. E foi ele que me explicou isso. Ele era bem atencioso, assim, um senhor bem legal. E foi ele que me explicou esse do... acho que deve ter um nome comercial, mas você falou autoclean agora? Como que você falou? Não, eles chamam de autolimpante. Autolimpante. Mas não né? Deve ter... A sujeira adere menos, né? Adere menos, e daí quando vem a chuva, bate e leva. Nem sempre o nome comercial é o retrato da realidade. Por exemplo, o pessoal adora e produtos de excelente qualidade no mercado, produtos que eu uso, mas o pessoal adora vender um produto como manta líquida. A manta é pré-fabricada. Se é líquido, é membrana. Isso. Mas como ninguém conhece membrana líquida, é mais fácil colocar manta líquida. Porque aí a pessoa pensa assim... É que nem porcelanato líquido, não existe. Não é porcelanato líquido, é uma tinta epóxi. É uma tinta epóxi ou uma membrana epóxi. Isso. Então, assim, daí o pessoal fala porcelanato líquido por quê? Porque ele dá aquele efeito como se fosse um porcelanato. Que ele serve de revestimento. Brilhante, é bonito, é muito bonito. Então, comercialmente, nem sempre é o nome correto, mas é aquele que vai atrair. A manta, por quê? A pessoa que conhece manta aplicada a maçarico. Poxa, onde é que eu vou arrumar o maçarico? Eu não sei aplicar. Aí vem alguém com uma latinha, a manta líquida. Puxa, agora meus problemas foram resolvidos. Eu tenho, inclusive, vários parceiros assim. Eu aplico isso daqui com uma trincha, com uma brocha e... Serve? E funciona? Funciona. Então vou chamar o pessoal da Viapol, vou chamar o pessoal da Baltec, de todas as marcas que trabalham com o produto, vim patrocinar o nosso vídeo aqui. É uma boa. Tá falando engenheiro, professor de graduação e pós-graduação dizendo funciona. Mas veja. Especificamente para seus casos. Funciona em cada caso específico. É como uma tinta, uma pintura bituminosa ou... Enfim, é o que o pessoal chama na gíria de piche.
Tudo que é líquido, que é preto e grudento, a pessoa chama de piche. É verdade. Igual, isol, neutrol, neutrolin, enfim. E aí a pessoa um dia, mas eu passei em tal lugar, eu vi eles passando um negocinho assim com e o produto às vezes não era o mesmo. O negócio preto. Tá, daí vai lá e pede no material de construção, a pessoa também não sabe para que que é, vende o negócio preto. E daí não funciona para aquela situação específica. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu passei piche, mas não era. Tem às vezes lugar que não dá nem aderência, a pessoa gasta um dinheirão e aquilo não dá aderência para o serviço que ela queria. Então, é muito importante ter a orientação de um profissional, porque nada disso é baratinho. Então, tendo a orientação do profissional, a chance de errar é muito reduzida, né? Não digo que não vai errar, porque às vezes a pessoa erra na aplicação, né? Ele está lendo um livro. Quem? Aquele rapaz. Agora que eu vi o rapaz ali. Ele está lendo um livro. Viu? Ele tem mais tempo que a gente de ler um livro ali. Felizes aqueles que têm tempo de ler livro, né? Desculpa, pode continuar. A gente bate o escanteio e corre na área para cabecear, né? Mas a gente deveria de ler pelo menos umas 5, né? Deveria ler pelo menos umas 5 páginas por dia, mas nem sempre é possível. A gente se boicota. Mas vamos explicar, gente. Até tá caindo a luz já. Vamos explicar qual que é a atividade do Cambri como professor. Ele também é um engenheiro que faz obras e laudo de obras, ou seja, vou explicar do jeito que eu digo para minha turma, que às vezes é a forma que eles me entendem. Ele vem antes da gente, por exemplo, agora com ele eu vou lavar e pintar o prédio. Com ele não, ele vem antes de lavar e pintar, porque ele vai me dizer se eu vou lavar e vou pintar, né? Ele me conta, me diz o que eu tenho que fazer, quais são as intervenções que eu vou ter que fazer ali. Olha, aqui tem que fazer o rejunte, aqui tem que... Para daí eu fazer a cotação de preço com as empresas. Olha, preciso fazer rejunte aqui, preciso pintar aqui, porque a gente acha uma coisa. Mas um engenheiro que faz um laudo, inclusive, você é perito? Sou perito. Perito. Então, além de tudo... No TJ Paraná. Perito no TJ Paraná, é uma pessoa de fé, né? De que está dizendo que realmente aquilo ali é uma necessidade e qual é a melhor forma de vai executar. Ter uma prescrição técnica. Vamos prescrever ali. Isso, é o médico do prédio. Disponível. É o médico que faz a primeira consulta. Você vai procurar esse aqui, vai procurar esse aqui, né? É o engenheiro que diz o que a gente vai falar. Vai procurar agora alguém que lava, o outro que pinta, o outro que põe a manta, né? Tem que trocar a manta, tem que trocar calçado, o ceramicista, o rapaz que trabalha com cal, aqui tem que refazer um reboco, é isso? Exatamente, a gente vai fazer uma inspeção completa no prédio. Explica para eles, inspeção, vai lá, vai fazer visualmente, vai tirar foto, vai identificar qual é o profissional que eu devo contratar. E a gente vai respeitar o que o nosso perito, né, quem fez o nosso laudador, como é que chama? O perito. O responsável pela elaboração do laudo técnico de inspeção. É o perito, que vai nos dizer, então é ele quem manda e desmanda. Até apresentando para a equipe, tudo eu falei, quem manda aqui durante esse período todo é ele, porque ele tem acesso, ele tem informação, tudo pode ser dito, tudo pode ser falado, precisamos falar, né, para que ele faça da melhor forma possível o seu trabalho. Isso? É importante, é muito importante esse bate-papo, porque o perito vai ao condomínio, vai lá fazer a inspeção na edificação naquele período, mas as pessoas que estão vivendo lá, que estão administrando aquele condomínio, tem muitas informações importantes. E muitas vezes nessa anamnese, nesse bate-papo, a gente consegue chegar a conclusões que às vezes a gente estava em dúvida, mas será que isso aconteceu pelo motivo A, pelo motivo B? E aí nesse bate-papo com o síndico, com o zelador, com esse pessoal lá do condomínio, morador mais antigo, a gente consegue chegar a uma conclusão, a entender qual da onde que surgiu o problema. Porque às vezes tem um problema que pode ter várias causas, né? Várias origens.
Então é importante. E aí vamos só falar o que é o seu trabalho para os síndicos entenderem o grau de importância, né? Porque ele criou um livro, um book, onde a gente se guia por aquilo ali, inclusive para situações futuras, né? Isso. Então, por exemplo, a gente vai lavar, vai pintar e tal, e daí, dali um tempo, quando você precisar fazer de novo, ele tem uma estrutura, né, uma receita de bolo de como deve ser. Não é que ele vai falar para você assim, aqui você tem que pintar. Aqui ele vai falar, tem que passar isso, tem que passar aquilo. Vai tratar, né? Tratar primeiro para pintar depois. E é importante, Michele, o que você está falando, é bem importante que o síndico tenha um caderno de manutenções para saber tudo que foi feito, porque é incrível como a gente chega nos condomínios e a pessoa fala assim para mim, eu tô assumindo agora, eu sou uma síndica de 2 meses e eu não tenho documento algum. Os condomínios, eu digo sempre, os condomínios devem ter um local para armazenar documentos e passar formalmente para a próxima gestão. Todos os condomínios eu faço estante, as caixas para colocar a papelada toda, busco as plantas, né, qualquer informação, porque para mim eu chego até a me emocionar quando encontro as plantas, né, os projetos, porque a gente de vital importância para a vida do condomínio, né? É muito importante. E às vezes não tem mais a construtora, não tem mais não sei quem. Aí quando você vai ver, um morador às vezes tem uma cópia. Porque recebeu lá... Porque pegou emprestado, aí não devolveu. Também pode ser, mas às vezes é porque recebeu uma cópia, numa época que vários fizeram cópias, né? Todo mundo recebeu uma cópia. Ah, mas a minha avó morreu, o outro morreu, não sabe onde foi parar, mas esse morador aqui ainda tem. Acontece. Eu acho muito importante quando o síndico for entregar a administração para outro síndico, fazer um protocolo daquilo, olha, estou te entregando as plantas tais, o livro de manutenção tal. Eu faço também. Assine aqui para mim que você está recebendo. Porque quando a pessoa assina que recebeu, ela vai cuidar daquilo com mais carinho para passar para o próximo. Claro. Né? Então é um problema bem sério assim que a gente faz laudo às vezes e não tem. Se a gente chamaram no condomínio, eu falei, mas não faz nem 3 anos que eu fiz um laudo para esse condomínio. Não, mas nós não temos. Eu falei, mas eu vim aqui? Ah, não, é que eu não morava aqui. A síndica era moradora nova. Aí conversou com um monte de gente. Eu falei, mas verifique que tem um laudo aí. Ela conversou com um monte de gente. Não achou. Não achou. O pessoal falou, ah, não, realmente teve, foi feito um laudo. Não acharam o laudo. Eu tinha cópia, claro. Entregou do condomínio, mandei para ela. Ela tinha, o problema dela era um outro problema. Nossa, que bênção ter te chamado para fazer um orçamento, que daí já ganharam um laudo pelo menos com 3 anos. E foi coincidência, sim, foi coincidência. Alguém indicou, enfim. O problema era outro, daí eu falei assim, nossa, isso aqui não repararam ainda. Ela falou, mas você já conhece? Eu falei, sim, eu fiz um laudo aqui. Aí, você fez um laudo? Eu não sabia, imagine, a síndica assumiu, uma pessoa nova, claro, ninguém avisou para ela, tem um laudo aí, em algum lugar está. Que absurdo, né? Porque isso faz parte do patrimônio. Exatamente. Porque isso é um investimento, né? Custou dinheiro, claro. Os moradores investiram naquilo. Isso, além disso, é uma energia que a gente gastou em cima, né? Exato. Foi feito um atendimento e tudo, eu sempre acho que faz parte do patrimônio, independente se tem valor venal ou não, sabe? Se tem valor de custo, né? É um bem intangível. Ele faz parte do condomínio, tem que estar lá, é importante para o histórico do condomínio. Veja, a pessoa que vai a médico, seria bom que tivesse um médico que acompanhasse aquela pessoa durante muito tempo, porque não precisa chegar lá. Imagine cada médico que a pessoa vai, a pessoa tem que contar a mesma história de novo. Chega uma hora que a pessoa está tão enjoada de contar aquela história que até esquece de detalhes. Inclusive aqui na frente é o meu. Milton Bittencourt. Doutor, ele chegou para mim um dia, ele falou assim, agora eu sou seu médico de família, né? Porque ele é médico de família, daí eu falei, meu médico de família? Porque ele falou, quem é seu médico de família? Eu falei, não tem. Ele falou, então sou eu. Que bom que você já se apresentou. O soldado soldado bom é esse que já se apresenta pro trabalho. Porque ele já chegou e falou assim, eu falei, então tá bom, né? Então fique sendo o senhor, né? E até, aliás, eu vou passar ali para contar para ele que parei de fumar, que ele vai ficar feliz. 11 dias? 11 dias sem cigarro. E agora é tomando água. Não sei como é que a garrafinha de água não tá aqui, ó. Não, tá aqui, mas tá vazia. O seu pulmão agradece, a laringe, a faringe. Tudo. Olha,
Cambre, muito obrigado pela nossa conversa. Acho que o papo rendeu. Olha lá, a gente falou quase 1 hora. Depois eu vou editar. Mas eu acho que a gente vai ser muito útil. Eu vou parar pro lado de cá aqui um pouquinho. Acho que vai ser muito útil para os síndicos. Ó, falando em prédio novo, Plaenge aqui com mais um de 400 metros na frente de casa, que vai ficar lindo, vai valorizar, a gente agradece, né? É muito bom. Sempre bom, né? A Plaenge é uma empresa que onde ela constrói, é uma das grandes empresas de Curitiba que aonde constrói, valoriza. A região, né? E já não é o primeiro, porque aquele ali também é Plaenge, o outro também é Plaenge e o White ali também é um Plaenge. Uma empresa muito boa, legitimamente paranaense. Amém. É da turma. É, de Londrina, né? Eu vou acender a luz aqui pra gente poder se despedir, porque estamos encerrando. Você vê como o papo é tão gostoso. De dia e terminou de noite. Não, o papo é tão gostoso que se a gente deixar, a gente sai aqui, vai dar uma volta. Eu e você, Michelin, se a gente se deixar aqui, a gente... Tem conversa, né? Tem conversa. Barbaridade. De repente a gente faz a parte 2, parte 3 e vocês conhecem um pouco melhor do convidado de hoje. Traz outras pautas, daí a gente vai... Isso, vamos conversando. Assim, é bacana esse papo sem pauta. Não tem pauta, né? É o nosso podcast aqui, né? De Carona com a Síndica. Engenheiro Cambre, pro meu canal Síndica Michelin Curitiba. Espero que vocês gostem. À disposição, sempre que precisar. Obrigada, Cambre. Imagina. Disponha. Adorei.